Então, estamos iniciando mais um Evangelho do sábado, agradecendo a Deus pela semana de trabalho, pelo contato que tivemos com nossos irmãos de família, nossos fregueses, nossos empregados. Que Deus abençoe a todos nós, que abençoe a todos os lares, todas as famílias, onde se encontrar nesse momento. Que essa palavra chegue para ser esclarecida, uma palavra esclarecedora, sem cobrança, com muito amor para todos aqueles que vão nos assistir, que vão nos escutar nessa noite. Peço para compartilhar também com os amigos, parentes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então hoje nós te propomos a fazer o Evangelho da noite do Livro dos Espíritos, algumas perguntas sobre os mandamentos de Deus ainda. Falei primeiro sobre os mandamentos no Velho e Novo Testamento, das 3 revelações, que quando a gente fala nos mandamentos, que os Espíritos vão nos aqui falar, é nos 10 mandamentos, porque não existe na face da terra outra lei de justiça que não seja os 10 mandamentos da lei de Deus, que é copiado por todas as nações, por todos a justiça da terra. É tirado dessas 10 leis. E diz mais, aquele que violar um desses 10 está violando todos. Viola todos. Tem que cumprir os 10. 10 é um decálogo. Um decálogo é 10 leis que os Espíritos vão falar aqui. Quando você pegar na obra espírita ou na obra de André Luiz, de Emmanuel, de todos, no mundo maior, na evolução dos 2 mundos, tudo fala nos 10 mandamentos e fala que foi trazido por intermédio da mediunidade de Moisés. Então, nós devemos deixar bem claro, é isto, porque muitas pessoas falam nos mandamentos, mas não explicam o que é os mandamentos. Só fala 10 mandamentos, nos mandamentos, fala nos mandamentos. Que mandamentos são esses? Os mandamentos é o decálogo, são 10 leis em ordem alfabética no Evangelho segundo o Espiritismo, em 20 de Êxodo, em 5 de Deuteronômio e 6. Versículos 5 e 6 de Deuteronômio. E aí está falando os 10 mandamentos em ordem alfabética. É isso que nós vamos falar hoje no Livro dos Espíritos. Vamos ver aquele nós, porque é bem sintetizado essas perguntas e respostas, bem curtinho. Mas cada pergunta dessa aqui eu posso fazer o Evangelho depois para nós entender melhor, né? Cada lei dessa aqui, o que significa na verdade. Mas nós vamos só ter uma noção, como os Espíritos são maravilhosos, né? Então diz assim, na pergunta 614, esse é na terceira parte do Livro dos Espíritos, não é? Na pergunta 614, a pergunta é esta. O que se deve entender por lei natural? É uma pergunta. O que nós podemos entender por lei natural? Que lei é esta? E os Espíritos nos respondem. A lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira, para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Se nós vamos analisando as etapas na linha do tempo, né, do passado, nós vamos ver que nós passamos por muitas fases evolutivas, né? Iniciamos no mundo selvagem, passamos pelo paganismo, que foi terrível, porque por causa da nossa evolução espiritual da época. Passamos pelas cruzadas na Terra, que se matou mais do que as guerras políticas hoje, né? Essa guerra religiosa.
passamos pela Idade Média, até os espíritos superiores se calaram de tanta atrocidade que fizemos nesse período. Depois passamos pela escravidão, porque não foi de graça. A escravidão aconteceu porque esses espíritos eram muito devedores, que tinham que passar por essa disciplina, não é? Nada é por acaso, tudo é projetos para toda a humanidade, em época diferente, em períodos diferentes, mas todos vêm cumprindo com o trabalho a evolução individual e coletiva da humanidade. Isto é muito importante. Então nós vamos ver que hoje, se nós analisarmos, todos nós, hoje nós temos a tecnologia muito avançada, nós assistimos os acontecimentos no nível de planeta Terra, e momentaneamente dentro dos nossos lares, e nós podemos fazer uma análise, né, com um raciocínio mais espiritual, que nós estamos passando por uma grande transformação, por um grande período de sofrimento. Dificilmente hoje você falar com uma família na Terra que não esteja passando por algum sofrimento. Rico, pobre, intelectual, analfabeto, todas as classes sociais, todos estão passando dificuldade. O que não passou muita dor, que nós já vencemos, estamos passando hoje. A maioria esmagadora da Terra estão sofrendo hoje. De uma maneira ou de outra. Ninguém sofre igual, mas cada um sofre de uma maneira. Não é? Mas temos sofrendo. Muitas separações, né? Muito desacerto entre as famílias, pai para um lado, filho para o outro, mãe para o outro. Isso é muito triste, sabe? Isso é muito sofrimento. Então, o que nós estamos vendo? Por que acontece isso? Porque nós se afastamos das leis de Deus. Nós não cumprimos as leis de Deus. Como é que nós amamos Deus se nós não cumprirmos as leis dele? Né? Porque se nós cumpríssemos as leis de Deus, nós estaríamos praticamente no paraíso, porque daí ninguém pode roubar, matar, adulterar, caluniar o pai e mãe. Lembrar de santificar o dia de sábado, que foi abençoado e santificado. Se nós obedecêssemos, fosse disciplinado nessas leis, nós teríamos um paraíso na terra. Não precisa ter resgate mais, porque você não fez mal para o próximo. Quando nós fazemos mal para o próximo, nós temos que passar pela mesma medida que Jesus disse. Então, esse mandamento da lei natural, que são a lei de Deus, são as leis morais, né, que são a lei de justiça, porque não existe na terra lei sem justiça. A justiça, a lei de Deus, a primeira versão é a lei da justiça, pois o amor é o cumprimento da lei de justiça. Mas sem a lei de justiça não existe amor, de jeito maneira. Na 615, eu vou ler bastante pergunta, porque está tão esclarecido que daí na próximos evangelhos a gente vai esmiuçar cada mandamento desse para nós entender melhor. É eterna a lei de Deus? É uma pergunta fantástica, né? Esse decálogo é eterno na Terra, essa lei de Deus, essa constituinte, essa carta magna da humanidade, que vem da espiritualidade maior? Se pergunta se a lei de Deus é eterna, né? É eterna a lei de Deus? É uma pergunta fantástica, né? Os Espíritos respondem numa curta frase. Eterna e imutável, como o próprio Deus. A lei de Deus é eterna, imutável, porque não muda, como o próprio Deus. Deus não muda. Deus é o supremo inteligência do universo, criador de tudo que existe no universo, na Terra, em todo lugar. Ele não muda. Nós temos que mudar. Ele deixa as leis prontas para nós descobrirmos e praticarmos. Esta é a realidade. Na pergunta 616, eu continuo no Livro dos Espíritos, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens em que em certa época proibiu? Será que Deus mandou os mandamentos para a terra e depois proibiu? Tirou os mandamentos? Jamais. É eterno, perpétuo. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificarem suas leis, por imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina, né?
que reina no universo material como no universo moral. Se funda em leis estabelecidas por Deus e em toda a eternidade. Essas leis é para toda a eternidade. Faz mais ou menos uns 4.000 anos ou mais que já veio, por intermédio do profeta Moisés, trazido pelos missionários de Jesus, né, no Monte Sinai, né, que nós ainda temos muito longe para praticarmos, nem entender, a maioria não entende, porque nós temos muito ainda pequenos na evolução espiritual, porque na verdade nós estamos desenvolvendo 5 a 8% da nossa capacidade, que nós temos 100% para desenvolvê-lo. Estamos desenvolvendo 5 a 8%. Como é que nós podemos saber das coisas? Sabemos muito pouquinha coisa. Temos ainda soletrando o alfabeto divino. Nós estamos muito longe da perfeição. E queremos ainda ser orgulhosos, que sabemos alguma coisa. Cada tempo nós estamos aprendendo, cada dia, cada hora, cada minuto. Cada minuto, hora, dia, mês e ano é aprendizado, gente. Nós estamos todo dia aprendendo alguma coisa. Apanhando, né, para aprender. Puxa, mas eu fiz tantas vezes e estou fazendo ainda, não estou fazendo tão certo. É assim o progresso. Vamos lá. Na 617, as leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito, ou concerne outra coisa, senão somente o procedimento moral? É uma pergunta bonita, né? Claro que as leis morais e espirituais estão também trabalhando junto com a lei da natureza, que são as leis materiais, que também nós temos desenvolvendo. Tem que ver a lei material para conseguir ampliar a lei moral, que é muito mais difícil. Todas as leis da natureza são leis divinas. Todas as leis da terra são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo, de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda a prática da alma. Dado é ao homem aprofundar uma em outras. Numa única existência é impossível de desempenhar todos esses conhecimentos que vai levar milênios. Cada encarnação é um aprendizado, gente. Cada um vai desenvolver uma profissão, uma tarefa, não é? Aqui na Terra, um aprendizado, na outra vem desempenhar outra função, outra profissão, e assim vai granjeando, vai adquirindo, gravando no cérebro do perispírito, que acompanha o espírito e não morre, todos os acontecimentos de cada encarnação. É as fichas que os espíritos têm nas mãos lá no departamento espiritual. Eles conhecem nós de várias encarnações pela nossa ficha. Cada encarnação nós deixamos registrado aquilo que pensamos, falamos, né? É isto, pelos nossos atos. Entre as leis divinas, porque nós precisamos das leis morais e das leis materiais, precisamos das duas, mas são todas leis de Deus. Entre as leis divinas, uma regula o movimento e as relações da matéria bruta. É isso que os cientistas estão pesquisando, desenvolvendo. As leis que são as leis físicas, né? Cujo estudo pertence ao domínio da ciência. A ciência vem estudando e vem chegando perto das leis morais, das leis espirituais. A ciência vai trabalhar junto. São duas alavancas que vão se unir para trazer um grande aprendizado para a Terra. Porque a religião pararam no tempo e no espaço. Decoraram os capítulos e versículos das Escrituras há milênio e estão continuando mesmo repetição. A ciência é diferente, ela estuda todo dia, está estudando. Né? Está aprendendo, está trazendo aprendizado. Né? Estão trazendo experiências novas, acontecimentos novos. Então a ciência vai ser a nossa grande parceira na nossa religião espírita, que é ciência também, filosofia, né? As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo
e nas suas relações com Deus e com o semelhante. Aí que vem a dificuldade nossa nas leis morais. Porque nós não somos gentis, nós não somos dóceis, nós temos ainda muito ódio no coração, não sabemos dar um perdão verdadeiro, não sabemos reconciliar com uma pessoa que não gosta de nós. Isso são leis morais. Isso é difícil. Desenvolver a paciência, a obstinação, a fé, o amor, a caridade. Isso são leis morais que o homem tem que se renovar cada dia para alcançar um futuro melhor. E é o difícil, porque nós não sabemos ainda perdoar direito, não é? Não sabemos conviver com o nosso próximo ainda, com harmonia. Nós temos muita desavença ainda em todo lugar que nós habitamos e temos agora no corpo físico. Veja bem, então a lei moral é muito difícil de praticá-lo mesmo. Veja bem, contém as regras da vida, do corpo. É a regra que nós temos que cumpri-lo, bem como as vidas da alma. São leis morais. Isso aí é lei da alma que tem que desenvolver. Tem que crescer, tem que burilar todos os defeitos, né? Tirar de dentro de nós esse homem velho, viciosos que somos ainda. Isso não é fácil. Isso vai levar séculos e milênios. Do jeito que nós caminhamos em passo de tartaruga, não é? Se soltava 2 tartarugas para nós pegar, nós deixamos uma escapar pela velocidade que nós temos de crescer espiritual. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? É uma pergunta muito boa. Lá no mundo espiritual as leis são as mesmas daqui, as leis divinas, e aqui são as leis divinas, e no mundo espiritual? A razão está a dizer que deve ser apropriada a natureza de cada mundo, adequada ao grau de progresso dos seres que habitam, claro. Tem mundo que lá não tem mais crime, não tem mais ódio, não tem mais nada. Então lá é diferente. As leis muito mais que tendenciadas, os espíritos são muito mais leves, muito mais brilhantes, muito mais ponderado, que não se desequilibra com nada. Claro que essas leis não precisam lá, essas leis de não matar, não roubar, não adulterar, não precisa lá, porque lá eles praticam na essência, naturalmente, sem precisar impor nada. Nós aqui tudo não faz. Nós temos 8 mandamentos que não é para fazer. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. 8 mandamentos. E temos 2 para fazer e nós não fizemos. Interessante, o que não é para fazer, nós fizemos. Transgredimos. Agora, o que é para cumpri-lo, nós não cumprimos direito. Que é o 4º mandamento e o 3º. O 3º é santificar o dia de sábado, nós não fizemos. Esse é para fazer. Abençoou e santificou. Esse é para nós cumprirmos. Não cumprir hoje, tem séculos para frente, que nós vamos cumprir sim. Agora, o 4º também manda não fazer o bem para os pais, para os familiares, para os filhos. Né? Nós não estamos cumprindo também. Tá muito a desejar. Nós sabemos disso. Quantos velhinhos abandonados pela terra. E filhos também. Vamos lá. Outra pergunta. 619. Conhecimento da lei natural. Veja bem. Conhecimento da lei natural. Esse é o conhecimento da lei natural que nós temos. Todos os homens facultou Deus o meio de conhecer as suas leis? Deus dá para todos os homens o ser da terra para conhecer as suas leis? Todos vão conhecer, mas com o tempo. Muito tempo. Uns estão se acordando, outros estão começando a se acordar, outros ainda estão longe, dormindo no tempo e no espaço. Por isso que diz, todo dia vão, com certeza, praticar essa lei, conhecer e praticá-la, mas cada um é diferente do outro. Veja bem, todos os homens facultou Deus os meios de conhecer as suas leis? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, todos que decidem investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos
entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é um imperativo, é forçoso é que o progresso se efetua. Esse progresso, essa lei do progresso é um imperativo. Vamos ter que caminhar, buscar, compreender e praticar essa lei do progresso, que está embutido os 10 mandamentos da lei de Deus. Vejamos bem como estamos longe ainda, né? Na pergunta 620, continuando no Livro dos Espíritos, todas essas perguntas. Antes de unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois que está no corpo físico, como nós hoje estamos no corpo físico. Quando nós estamos lá no mundo espiritual, entendemos melhor a lei de Deus ou agora que estamos no corpo físico? É uma pergunta muito boa, né? E os Espíritos respondem, porque essa é uma pergunta. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tinha atingido e dela guardado a intuição que tenha atingido e dela guardado a intuição quando ainda ao corpo. Quando estamos no corpo, nós temos intuições dos mandamentos, né? Mas é mais difícil, que nós estamos sendo esquecidos, né, do mundo espiritual e do passado. Aí nós temos que ter um grau espiritual para ver os flashes dessa evolução dentro de nós. Nós temos que ter adquirido já, né? Então, no corpo. Os maus instintos daqui da Terra, que são muitos, né? Muito. Nós vamos se deixar se levar pelas ilusões da Terra, né? Porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Nós esquecemos. Só que eu digo uma coisa. Podemos analisarmos junto que os espíritos no mundo espiritual são os mesmos daqui. Quando nós deixamos o corpo, o que é que nós vamos para onde? Vamos para as colônias espirituais, né? Trabalhar, estudar, crescer. Se nós somos hoje de uma religião, de uma determinada religião, ou de uma determinada política, o que nós defendemos, nós vamos defender lá. A mesma coisa. Ou nós vamos mudar? A pessoa que tem a religião hoje, quando eles encarnarem, ele vai se reunir com os mesmos de lá, que compartilham com a mesma afinidade, com o mesmo pensamento. Então não muda do dia para a noite. Às vezes só vai e vem dentro de uma agremiação religiosa há vários tempos, séculos. Não se acorda. Porque vai fazer a mesma coisa que fazia aqui. Porque é o grau evolutivo de cada um. Nós vamos compartilhar com as mesmas religiões que nós compartilhamos aqui. Ou vamos mudar? Como que nós vamos mudar se nós temos os mesmos? Com os mesmos defeitos, a mesma falta de conhecimento? Você acha que a saída do corpo físico nós vamos sair como anjo? Jamais. Se nós saímos do corpo físico doente, nós vamos continuar doente ainda por um tempo. Não existe milagre na natureza. Não existe transformação súbita. É que nem o Emmanuel fala numa coisa que ele trouxe. Você tem um pássaro na gaiola. Muito tempo. Ele está esperto, bonzinho, tranquilo, cantando ali. De repente ele adoece. Você fica com muita dó dele e solta da gaiola. Ele sai da gaiola. Mas como é que ele sai da gaiola? Ele sai doente. Não é porque foi solto da gaiola que ele sai são. Ele vai ser doente. E vai continuar doente. Até chegar um período que ele vai se refazer. Assim é a nossa evolução. Nada dá salto. Não vai pensar que hoje eu sou cristão verdadeiro, observo os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu vou para um lugar muito, muito especial. Vou onde eles cultivam isso aí, onde eles dão continuidade ao que começamos aqui. Por isso que é bom. Aonde está escrito a lei de Deus? Oh, que pergunta fantástica. Meu amigo. Na primeira está aqui, está lá, mas vamos ver certinho. E os Espíritos respondem. Onde está escrito a lei de Deus? É a pergunta. Na consciência de cada um de nós. Na consciência. Não adianta você chegar e dizer, eu não sabia. Sabia sim. É que você esqueceu e não quis praticá-lo, não quis estudá-lo para conhecê-lo. Mas está dormindo na tua subconsciente, mas está aí, dentro de ti. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que só temos na consciência, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Se ela já está na nossa consciência, para que revelar? Para que eu estou falando nos mandamentos?
ele esquecera e desprezara, que muitos fazem hoje. Esqueceram e desprezam, mas não quer nem saber de falar em mandamento. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. Nós estamos aí lembrando. O que os profetas vieram fazer na terra? Os apóstolos, o próprio Cristo, vieram lembrar as leis de Deus. O Cristo não falou, eu não vim destruir a lei dos profetas, eu vim cumpri-lo, adaptá-la ao grau de conhecimento dos homens de hoje, porque no futuro eles vão conhecer muito mais ainda. Esses mandamentos estão atualíssimos, agora, no passado e no presente. Porque quando a gente fala em 4.000 anos, lá passado, a gente não tem noção também, porque a contagem era diferente. Essa contagem que nós temos hoje, de segundo, minuto, hora, meses, ano, antes de Jesus vir na Terra, era outra contagem. Essa contagem é um calendário novo, que veio dos romanos. Então nós não temos noção do que dali para trás, como é que media o tempo. Então a gente não tem uma noção exata dos tempos passados. Sabemos que a história conta, né? Mas exatamente é difícil saber da contagem direta. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Se Deus confiou a certos homens vir pregar as leis dele, indubitavelmente em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores, que encarnam, que nascem num corpo físico, pegam um corpo físico, com o fim de fazer progredir a humanidade. Para você pregar os mandamentos, entender os mandamentos, você tem que ser um espírito de muitas encarnações. Você tem que ter uma madureza espiritual muito grande. Então você nem entende e nem faz questão de entender. No próprio meio que vivemos. Vai falar nos mandamentos, ver quanto que vai acreditar. Isso aí não existe, isso foi o tempo de Moisés, isso é a lei dele. Isso é falta de maturação da alma, não tem crescimento espiritual, ele não pode absorver uma coisa que não está ainda dentro dele. Né? Por isso que eu me sinto muito feliz de vir analfabeto para a Terra nessa encarnação, quando eu já passei por muitas encarnações, vim analfabeto para poder, mas conheci Jesus, lá no mundo espiritual. E me comprometi que vinha aqui e ia pregar os mandamentos que ele deixou. E estou fazendo. Com todas as fraquezas, dificuldades, mas estou levando em frente as leis que Deus deixou para nós divulgar, como considerando grandes espíritos. Isso que é importante. Ele a esquecerá e desprezará. Quis Deus que lhe fosse lembrado. Estamos lembrando aí. Na 622, confiou Deus a certos homens a missão de esclarecer sua lei? São espíritos superiores, né, que vêm aqui para fazer isso. Muitos homens vieram à Terra ensinar as leis de Deus. Muitos vieram para ensinar. E se perderam pelo caminho. Centenas e milhares vieram aqui para cumprir esses mandamentos e pregar, se iludiram com as riquezas do mundo, com as ilusões e se perderam pelo caminho. O modelo mais perfeito que Deus enviou à Terra foi Jesus Cristo, que veio ensinar, exemplificar as leis de Deus. Então, estamos cumprindo agora o horário, né? Vai ficar para outra oportunidade, outros esclarecimentos, né? E com certeza a gente vai falar mais vezes, em outras obras também, mas eu quero agradecer muito agora que já deu horário, a gente tem um horário aqui para cumprir, nós temos uma disciplina muito grande para começar e para dar encerrado. Então eu agradeço a Deus, a Jesus, os espíritos superiores que nós dirigem no planeta, a nossa Mãe Maior, nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha de todos nós, aos nossos anjos protetores e nossos entes queridos, que faz parte do laço sanguíneo nessa encarnação. Muito obrigado, muita luz e muita paz e uma boa noite a todos. Obrigado, Senhor.